caros agentes da Pastoral da Sobriedade, que atuam nas nossas diversas comunidades, paróquias, cidades, dioceses, província e no Regional Leste 2. Agradeço em primeiro lugar o convite da coordenação arquidiocesana aqui da Pastoral da Sobriedade para que eu pudesse lhes dirigir essas palavras de motivação sobre o tema a evangelização e a espiritualidade pós-pandemia. Tendo já atuado como assessor arquidiocesano aqui na nossa Arquidiocese de Mariana, da Pastoral da Sobriedade, trago no coração esse carinho por cada um de vocês e de um modo especial pela atuação e o serviço ministerial que vocês desempenham na vida de nossas igrejas particulares. Gostaria então de lhes manifestar que depois de ter ouvido a partilha dos diversos coordenadores da Pastoral da Sobriedade, nas diversas dioceses e também paróquias, escutado os seus desafios, especialmente durante esse tempo vivido da pandemia, fiquei me perguntando qual seria assim uma palavra de motivação para esse retorno aos trabalhos pós-pandemia da Pastoral da Sobriedade. Em primeiro lugar, enfatizo que o retorno, como nos lembra o Papa Francisco, não pode ser um retorno como que à normalidade, como se nada tivesse acontecido e nós voltamos ao normal. Não, nós precisamos voltar diferentes. Alguma coisa, esse período da pandemia deve estar nos ensinando. Penso que uma das grandes características, ou quem sabe possíveis consequências desse período da pandemia, é a gente se perceber, mais uma vez, frágil, limitado. Se antes nós confiávamos tanto na ciência como aquela que poderia nos livrar, por exemplo, desse contexto de pandemia, hoje nós percebemos que a ciência não nos livrou de uma pandemia em pleno século XXI. E isso aqui nos faz pensar nessa dimensão da nossa fragilidade, nessa dimensão da nossa nudez enquanto seres humanos. Aquela expressão muito lembrada durante o período da Quaresma: somos pó e ao pó voltaremos. Somos como um sopro. Aqui viemos, por aqui passamos. Importante frisar aqui: por aqui passamos. Ou seja, somos passageiros, somos peregrinos desse mundo. Isso nos dá uma liberdade de espírito, porque nos faz perceber, sem vaidade, que nosso olhar, nosso coração deve se centrar naquilo que é essencial. Para nós cristãos, o essencial é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida pela nossa salvação, aquele que se ofereceu livremente, na gratuidade, para nos salvar de nossos pecados, para nos salvar por inteiro, enquanto seres humanos. Eu vim de Jesus para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E, fundados sobre essa certeza da fé, de que em Jesus Cristo todos somos convidados a ter uma vida em abundância, é que a Pastoral da Sobriedade se move, a Pastoral da Sobriedade se movimenta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, agente de pastoral, diante dos desafios que muitas vezes enfrentamos no trabalho pastoral, algumas luzes podem nos ajudar, podem nos iluminar e, quem sabe assim, nos ajudar a vencê-los sem medo, com esperança e com fé. O trecho que escolhi para partilhar no primeiro momento com vocês é o trecho da carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo nos diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são palavras do Senhor. Meu irmão,
e minha irmã, você que é agente de pastoral, inspire-se nesse texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 seguintes, porque aqui nos diz uma coisa que é o segredo para a nossa realização e para a realização do nosso trabalho. Nós não vamos para enfrentar as batalhas ou os desafios do dia a dia da nossa pastoral com as nossas forças, acreditando muito nas nossas forças, acreditando em nós mesmos. Nós vamos para esse combate acreditando em primeiro lugar e sobretudo que nós estamos revestidos da armadura de Deus. Aqui me inspira muito a história de Davi, que nós podemos tomar no livro de Samuel e também no livro dos Reis. A história de Davi nos ajuda a perceber que vencemos o mal não pelas nossas forças, que vencemos o mal quando nos dispomos a nos revestirmos da graça de Deus. E eu tenho certeza que você, agente de pastoral, sabe bem disso. O primeiro passo da nossa pastoral é que cada um de nós que passamos, que atuamos na pastoral, sempre reconheça a própria limitação, o próprio limite, a própria miséria. E quando nós reconhecemos a nossa própria fragilidade, os próprios conflitos que estão no nosso coração, não fora de nós, nós não lutamos contra um homem de carne e osso, nós lutamos contra o pecado, contra o vício, contra aquele mal que é a tentação de sempre desistir, desanimar, ou mesmo aqueles males ligados à força do mal espiritual. É contra esse mal que lutamos. Portanto, na vida, lutamos sempre a favor da vida, da nossa vida, da vitória sobre o pecado e da vida das pessoas, para que elas tenham vida e tenham vida em abundância, vencendo também o vício, vencendo também o pecado, sobretudo, que é o maior dos vícios. Nesse sentido, a história de Davi nos ajuda muito, porque o rei Saul, quando Davi se dispôs a enfrentar ali Golias, os soldados inimigos contra o povo de Israel, o rei Saul preparou uma armadura, a armadura dos soldados da época, e revestiu Davi com aquela armadura. E Davi, quando colocou a armadura de soldado do reino de Saul e começou a andar, ele sequer aguentava andar com aquela armadura, tamanho o peso da armadura do reino. Meu irmão, minha irmã, agente de pastoral, Davi, reconhecendo-se pequeno, frágil, disse: eu não consigo nem andar com essa armadura, mas eu sempre venci, porque sempre confiei no Senhor. E por isso ele tira a armadura que o rei Saul tinha lhe apresentado e vai com uma outra armadura. Sem nenhuma armadura desse mundo, ele enfrenta os soldados inimigos, inclusive Golias, com a sua confiança no Senhor. Essa é a minha motivação para vocês, agentes de pastoral, agentes da pastoral da sobriedade. Vamos enfrentando as batalhas do dia a dia, os trabalhos do dia a dia, não com a armadura desse mundo, não confiando nas nossas próprias forças, mas sobretudo nos revestindo da armadura, da confiança, da fé no Senhor. Isso nos motiva muito, porque é assim que nós vamos propagar o Evangelho da paz, semeando a esperança nesse mundo aos dependentes, aos codependentes. E quando assim nós nos portamos, nós perdemos um pouco daquele medo, daquele receio, ou daquela visão, daquele olhar apenas para as dificuldades, como que, dizendo assim, acontece, temos um número pequeno de pessoas no nosso trabalho, temos um número pequeno de pessoas nos grupos de autoajuda, ou temos a dificuldade da adesão de outras lideranças de pastoral, às vezes até mesmo no nível institucional. Aqui eu gostaria de recordar uma palavra que eu ouvi de Lúcia Ribeiro, da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, quando ela dizia dos desafios, das dificuldades, mas ela registrou uma característica que, ao meu ver, penso, devo ressaltar aqui. Ela dizia: apesar das dificuldades, dos desafios que enfrentamos, nós percebemos que há belíssimos trabalhos, mesmo com pouquíssimas pessoas. Trabalhos como, por exemplo, parcerias nas escolas para a prevenção, parcerias com a polícia militar, com as residências terapêuticas, e ela afirmava ao final de sua partilha: apesar dos desafios, existe um trabalho bonito.
Queria ressaltar isso aqui, caro agente de pastoral, caro agente da pastoral da sobriedade. Vamos continuar semeando a esperança. Lembrem-se, o número dos apóstolos de Jesus não era um número tão grande, eram 12. 12 apóstolos foram aqueles responsáveis por semear no mundo o Evangelho. Se nós temos a convicção do que fazemos, não precisamos temer o número que temos, mas, sem dúvida, a convicção que temos será a qualidade necessária para que a gente possa contagiar outras pessoas e, assim, outras pessoas possam se tornar eles mesmos instrumentos de Deus. Nesse sentido, partilho também com vocês a palavra de Henrico, coordenador da Diocese de Governador Valadares, da Pastoral da Sobriedade, que, partilhando, dizia que ele está na Pastoral da Sobriedade porque ele se sentiu profundamente amado por Deus nessa pastoral. E, sentindo-se amado por Deus, ele dizia com lágrimas nos olhos, ele então sentia a necessidade de propagar esse trabalho, de propagar essa missão da sobriedade e da paz na vida das pessoas. Meu irmão e minha irmã, agente de pastoral, agente da pastoral da sobriedade, aqui está a grandeza da pastoral da sobriedade. Ela não se dá por discursos bonitos ou por grandes espetáculos, por grandes ocorrências, nem na quantidade enorme de pessoas que dela participam. A pastoral da sobriedade se dá em cada coração que, percebendo o amor de Deus na própria vida, torna-se ele mesmo instrumento desse amor na vida das outras pessoas. Nesse sentido, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos recorda: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Estes mesmos sentimentos de Cristo Jesus nos livram de qualquer concorrência, de qualquer vaidade, de qualquer competição com outras pastorais. Não, nós estamos aqui, alimentados pelos mesmos sentimentos de Cristo Jesus, com o desejo de propagar a esperança, com fé, manifestar ao mundo o amor de Deus por cada pessoa, por cada um de nós. Agentes de pastoral, agentes da pastoral da sobriedade, voltar pós-pandemia aos trabalhos da pastoral da sobriedade deve ser um momento rico de aprofundar a nossa intimidade com Jesus Cristo, de aprofundar a nossa convicção de que por Ele fomos resgatados, por Ele somos chamados e por isso, em nome dEle, vamos ao encontro de cada dependente, outros, ao encontro de cada codependente, outros que também precisam escutar essa mesma palavra que um dia nós mesmos ouvimos, nós mesmos escutamos. Portanto, para concluir, eu gostaria de dizer de coração a vocês: não tenham medo das batalhas, não tenham medo dos desafios, das dificuldades. Imagine, aqui cito um filósofo que gosto muito, um filósofo alemão, que diz que se, por exemplo, uma pomba, quando voa, se ela quisesse ou pensasse que para seguir o seu voo seria melhor que não houvesse a resistência do ar ou o atrito com o ar, ele diz o seguinte: se a pomba pensasse assim e de fato a resistência ou o atrito com o ar não existisse, ela sequer conseguiria voar. Explicando melhor, sem um limite no caminho, sem os desafios, nós sequer conseguiríamos reencontrar energia e força para propagar, para continuar o caminho. Os limites no caminho, eles são necessários para nos colocar diante do que somos, da nossa fragilidade, da nossa condição de fato de pequenez, porque aí nos fazem sempre recorrer àquele único que é capaz de vencer todo o mal, especialmente o mal que combatemos, aquele mal espiritual do pecado, o mal do vício. É Jesus Cristo. Só nele nós conseguimos vencer. Portanto, a resistência do ar ou os conflitos que enfrentamos nas batalhas não são empecilhos para que nós possamos voar mais longe com a propagação da pastoral da sobriedade.